Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é a professora Cristiane. Vamos dar continuidade à nossa disciplina Filosofia da Educação, às unidades 3 e 4. Como nós temos pouco tempo, né, são em torno de 50 minutos e o conteúdo é bastante extenso, a gente vai pegar aqui alguns tópicos da unidade e vocês vão é, dar continuidade em casa com os estudos de vocês, com as anotações de vocês, né? Complementando com algum material, uma fonte segura que vocês possam vir a buscar na internet, tá certo? Então, como eu já falei para vocês, aqui é a unidade 3 e temos aqui os objetivos de aprendizagem, é onde nós vamos falar sobre a educação formal, informal e não formal, né? Diferenciar esses pressupostos políticos da educação e compreender as características da educação liberal e socialista. Quando a gente fala de modalidades de educação, nós estamos falando dos níveis e que nós vamos encontrar na nossa LDB, né? Que lá tem bem explicado, bem detalhado, né? Você pode fazer essa consulta, né? Complementando com o que está sendo visto aqui. Sabendo que a educação é um processo com o objetivo de socializar o ser humano, né? Aprendendo as regras de convivência, já que ele vai viver em sociedade, né? A fala e os comportamentos permitidos e proibidos, aquilo que pode e aquilo que não pode, né? A questão das regras serem respeitadas. Desde o nascimento, a gente sabe que o ser humano ele é submetido a um intenso processo de aprendizagem, que vai só se concluir quando ele, né, no caso, ele acaba, que isso eu estou dizendo, quando a vida termina, quando ele morre. A maior parte do aprendizado passa despercebida. Tem-se a visão de que a educação ela é um papel não só de um setor, que seja família ou escola, mas de ambos. Na LDB você vai ver que o papel, né, a formação desse aluno, desse cidadão, se dá com a interação dessas duas instituições, família e escola. Começa com os pais ou responsáveis e a partir de uma determinada idade ela vai para a escola. Nesse exemplo do senso comum, você pode distinguir dois tipos de educação: o mais difuso, imediato, aquele que acontece no cotidiano, e aquele que vai acontecendo ao longo e organizado, né? Um tempo mais longo e organizado a longo prazo, né? Com o local de ocorrência. Então, aqui, em outras palavras, seria a educação formal, a educação não formal e a educação informal. Mas a gente vai ver um pouquinho mais lá qual é a definição de cada uma delas. Mesmo depois dessa idade escolar, a gente sabe que esse aprendizado ele continua. Como foi comentado logo no início, a educação ela só termina quando vem a morte, né? Já que ela é um processo. Na maioria das vezes, ela não acontece somente em ambientes, espaços institucionalizados, exemplo, escola, na faculdade, né? Que é aquele que vai oferecer a educação formal. Mas também nós, enquanto mediadores desse conhecimento, também influenciamos nossos alunos com a nossa conduta, com os nossos princípios éticos e morais, já que fazemos parte dessa sociedade. Então a gente contribui com a educação informal. Quando se diz que uma pessoa é mal educada como consequência dos seus hábitos e costumes, dificilmente se faz referência à educação escolar. Por isso que a gente vê muitas vezes as pessoas falarem assim: ah, esse menino vem para a escola sem educação. Não, educação é um processo, ela tem como objetivo formar o cidadão, né, academicamente falando, né, com esse conhecimento mais técnico, mais institucionalizado, aquele conhecimento que normalmente serve para agregar, que é a educação não formal, agregar valores, princípios, conhecimento na nossa formação, e a educação informal, que é aquela que eu aprendo, né, pelo exemplo do mais experiente e o mais vivido, né? Então, por isso é importante a gente tentar entender o que é uma educação formal, informal e não formal.
Vamos lá. A informal, como eu já falei para vocês, é algo que acontece normalmente, né, com a troca de experiência, tá? Exemplo do mais velho para o menos experiente, né? E eu vou tendo aquela educação como referência na minha formação. Aqui nessa página, na página 9, vocês vão encontrar uma explicação bem ampla, mas em outras palavras é isso, né? É onde a gente vai aprender com o exemplo dos outros, tá certo? Exemplo aqui, ó. Quando os pais querem ensinar respeito a seus filhos, mas a maneira pela qual isso será feito, com qual a melhor maneira para garantir o aprendizado, com isso poderia ser otimizado diante das reflexões, né? Que não cabe à educação informal, pois não é organizada como uma escola. Uma outra característica, a educação formal, ela é organizada, institucionalizada. E a educação informal, ela não tem um planejamento, ela não tem um manual, né? Ela vai acontecendo normalmente diante do convívio, como aqui está dizendo, né? A educação informal vem do convívio, tá certo? E já a educação familiar é muito com a questão desse ambiente familiar, né? Vai aprendendo com a imitação, né? Vem aprendendo com a interação, né? Como se ela vai se envolver com as atividades do seu dia a dia, tá certo? Aí a gente tem também aqui, na realidade, na página 83, correção, página 83, tá certo? Aí temos aqui, né? Aqui, algumas escolas medievais, né, cujo registro sobrevieram até o presente, mostram que essa visão nas fichas dos alunos não tinha um registro da idade deles, logo porque as crianças elas aprendiam junto de adolescentes, adultos e idosos. Até mesmo a arte dessa época, quando retrata as crianças, as coloca como adultos em miniatura, vestidos e agindo de forma da mesma forma que eles, né? Era justamente aquela visão distorcida, né? Aquela ideia errada do que era ser criança, tá? Aquela ideia de que a criança ela deveria se comportar como adulto. Bom, a educação formal, como eu já falei para vocês, ela acontece em escolas onde tem todo um planejamento pedagógico, uma estratégia de ensino, né? Além dele, né, desse ambiente com a mediação do professor, existe uma série de outros profissionais especializados para garantir que a educação ela realmente aconteça, né? A definição é simples, porque você já está acostumado com essa ideia, né? Mas acontece que a escola formal não existiu desde sempre, é um fenômeno relativamente recente na história da humanidade. Aqui nós temos alguns exemplos, como as sociedades tribais, né? A educação é fruto do convívio. Temos também a questão, né, da necessidade, eles começarem a fazer o uso da agricultura, né? E depois foi aumentando essa complexidade porque a própria sociedade inserida, existente naquele meio, ela começou a ter as suas exigências e consequentemente, começou a se perceber que era necessário ter modificações, mudanças para poder suprir essa necessidade da sociedade, né? Aí temos aqui a escola na Idade Antiga e Média foi um instrumento de perpetuação do poder, né, onde a educação informal das famílias ainda era a principal fonte de aprendizado. E durante a Idade Média, quem dominou o processo da escola formal foi a Igreja Católica, cujo domínio da cultura era essencialmente
para manter o seu poder e a aliança dos nobres. Aí vem a reflexão, né? Vem sempre aquela ideia, já que eram nobres, que eram pessoas que tinham muitas condições, então essa educação era oferecida somente para quem? Para aqueles que podiam pagar, aqueles que podiam manter. Já a educação não formal, né, é a última modalidade, possui elementos das duas outras, que no caso é a formal e informal. Ela não formal, essa educação não formal, ela é marcada de um lado pela ausência de organização institucional e sistemática como na informal. Por outro lado, possui objetivo de aprendizagem. Ela não tem aquele critério, né? Todo aquele planejamento, aquela estratégia pedagógica, mas o objetivo é agregar na educação formal. Chama-se de não formal essa prática educativa que ocorre em espaços educativos não escolares. Né? Os mais comuns são instituições e órgãos voltados para a cultura, museus, teatros, cinemas, né? E em todos esses espaços, gente, existe um propósito educativo, mas que não tem marcas do processo escolar. O primeiro dos aspectos ausentes é o currículo. Os conteúdos não são organizados segundo um planejamento ou um conteúdo pedagógico, embora estejam diretamente ligados à mensagem que é a transmissão pelos objetos e pelos equipamentos do espaço não formal. É uma capacitação, um curso de extensão que você faz, né? O professor, ele é ausente, né? O segundo aspecto é que o professor, ele é uma figura ausente, né? Embora algum desses espaços tenham instrutores e mediadores. Exemplo, os museus, por exemplo, possuem guias e estagiários que atuam tirando dúvidas e também auxiliando no atendimento, na compreensão e no debate das obras expostas. Embora alguns profissionais de museus possam vir a dar aulas, né, o propósito desse ambiente não é escolar. Não há conteúdos determinados, não existem avaliações, um cronograma, né? Mas o aprendizado, ele acontece. Opa. Dando continuidade, pessoal, aqui na apostila, certo? Na apostila da unidade 4, a gente tem aqui, você pode fazer, você pode abrir o material, e acompanhar as explicações e fazendo as suas anotações. Nós temos aqui um pouco falando sobre a educação tradicional. O que normalmente se designa por ensino tradicional abrange uma série de práticas educacionais do passado. O correto seria falar no plural, ensinos tradicionais, mas em geral, como esse modelo foi muito criticado do século XIX e até os dias atuais, né, não é muito utilizado. E a gente vai tentar fazer algumas reflexões. A escola, enquanto instituição, ela é muito complexa e é fruto da Idade Moderna, período no qual o feudalismo desapareceu e Portugal, junto com a Espanha, eles surgiram com grandes potências mundiais. Quando a gente fala sobre as navegações, que foram grandes eventos que aconteceram, né, de exploração, colonização territorial. Nesse período, os alunos eles estudavam em regime de internato, separados por idade e também por séries, né? Com currículo e manuais totalmente organizados e predeterminados para cada série. Nessa época, a nobreza ainda dominava a Europa e a educação surgiu com uma preocupação dos comerciantes burgueses. Mais um parênteses que eu abro, né? Como fica prefigurando aquele que pode pagar é aquele que tem, né? Cujo desejo era fornecer aos seus filhos uma educação sólida e severa. E o desejo deles era propiciar uma educação mais desligada da religião e das práticas contemplativas típicas da Idade Média. Queria se desvencilhar desse passado, né? E mais antenada com a realidade do mundo moderno. Só que com o século XVIII, mais precisamente na Revolução Industrial, veio outras necessidades, né?
que no caso seriam as necessidades básicas, né, os conhecimentos básicos para os operários, como leitura e matemática, já que estava tendo essa revolução, né? Então, como que eles poderiam acompanhar o desenvolvimento da indústria se eles não sabiam ler nem ter a noção da matemática, né? No nível superior, houve também a necessidade do aprendizado das novas tecnologias desenvolvidas e oriundas do comércio científico. Aí veio aquela proposta liberal, né? Já que estava se distanciando, né? Deus sendo o centro do homem, e o homem passou o seu próprio centro, né? Passou a acreditar que ele era quem podia, né? E consequentemente acabava repercutindo dentro da escola, porque aí vinha o professor, ele era o detentor do conhecimento e o aluno só tinha que sentar e aprender, né? Justamente nessa educação tradicional. Nessa passagem, que foi do século XVIII para o XIX, vários estados europeus criaram leis para regular sistemas de ensino gratuitos e leigos, de olho na necessidade de uma população bem formada para desempenhar os seus trabalhos, tanto manual quanto científico. Foi justamente nessa época que a educação tradicional começou a ser alvo de críticas organizadas, né, de desenvolvimento das ciências humanas, como a sociologia. Olha só o reflexo, né? Aquele modelo, ou sala de aula lotada. Se bem que ainda hoje, nos dias atuais, em pleno século XXI, nós encontramos essa educação focada no professor, ele sendo o detentor do conhecimento e da autoridade. É ele quem transmite os conhecimentos ao mesmo tempo que se configura como um modelo a ser seguido. Esse saber ele é adquirido por meio do esforço repetitivo da leitura e da escrita com ênfase nas grandes obras do passado, tudo muito distante da realidade dos alunos, né? O aluno era aqui nessa realidade esse adulto em miniatura, por isso a educação deve moldá-lo para chegar à maturidade, né? Permitindo que ele escape do mau caminho que muitas vezes se acreditava que existia, né? A história conta que a criança era vista como ela tinha uma espécie de um cãozinho nos coros, né? E aquilo era um impedimento para ele aprender. Então ele precisava ser domesticado, ser adestrado para que esse cãozinho saísse do corpo dele, né? E viesse a atingir plenamente a vida adulta. Só que o mais engraçado que tudo isso que a gente está vendo é algo que aconteceu meados do século XVIII para o XIX, mas que perdura até hoje, que estamos no século XXI. Né? Os prazeres da criança, como brincar e aprender com desafios, não são levados em conta no processo de ensino. As aulas são monólogos, onde só o professor fala, prevalece o empirismo, pois se pressupõe que o aluno aprenderá por meio da experiência da transmissão. E a questão da memorização, que vai gerar a questão do decorar, o decoreba, né? Para ele poder tirar boas notas. Aluno que tem dificuldade, ele vai ter as suas punições, mas aqueles que se saem bem, eles vão ser classificados, né, e vão ser exaltados. E a gente sabe que até hoje em dia encontramos escolas com tais modelos, né, onde não há reflexão, os valores muitas vezes transmitidos, mas sem nenhum propósito, temos a punição e a exigência dessa ordem, né, social. Os valores estéticos, eles são ausentes, muitas vezes os afetos são reprimidos e os alunos, eles estão programados, né, para dar respostas, né? Eles não usam a sua criatividade nem a imaginação, tá certo? As críticas que essa corrente recebeu foram frutos especialmente dessa escola novista que surgiu no século XX, mais precisamente no século XX, na década de 30, onde veio totalmente, né,
se contrapor a essa realidade, né? Ele fazia, né? Tinha muitas críticas em cima desse modelo tradicional de ensino. Ainda hoje é possível observar países como o Brasil que o modelo tradicional sobrevive. Isso daí eu já falei para vocês, não é nenhuma novidade, tá certo? Então, como a escola tradicional ela nasceu em um contexto de ordem e estabilidade social marcado pela Idade Média e pelo poder dos nobres do clero. Quando as transformações do capitalismo chegaram, né, eles começaram a ocorrer essas mudanças, esse capitalismo começou a ocorrer na Europa e as nossas visões acerca do ser humano e de seus valores levaram a um movimento que repensou a educação, onde era necessário o aluno aprender a aprender. Né? O conhecimento pedagógico passa a ser marcado pela pedagogia da existência. O aluno é sujeito, ele deve ser o centro do ensino, ele precisa ganhar, né? Ganhar ter esse conhecimento através dessas vivências, dessa oportunidade dele poder participar, dele poder interagir, onde o centro, que era o professor, começa a sair de cena, né? Dessa maneira, o professor age para despertar o interesse e a atenção da criança. O professor não busca transmitir o conhecimento, mas facilitar a aprendizagem de forma espontânea e indireta. O conteúdo deve ser absorvido como resultado da própria experiência do aluno de buscar o conhecimento, né, que foi esse manifesto dos pioneiros da educação nova e dos educadores. O aprendizado torna-se mais prático e entram em cena atividades físicas para o desenvolvimento das capacidades motoras. E é justamente o período em que se começa a trazer essas atividades para dentro de sala de aula. E com isso começa a se perceber, é tão interessante, que começa a se perceber crianças com dificuldades ou transtornos de aprendizagem. Né, porque se começou a dar a oportunidade para elas poderem serem notadas, né? A influência da psicologia, como eu falei para vocês, é clara, pois há uma preocupação com cada criança de forma especial. Já se começa a perceber a individualidade de cada um, pondo de lado a ideia tradicional onde via o todo, né? Não como uma essência só que não é, cada um tem tem o seu tempo, tem a sua realidade, tá certo? Dando continuidade, gente, nós temos aqui na unidade 4, né, existe mencionado a respeito daqueles modelos, né, das teorias, citado modelos da tecnicista, que aqui perdurou durante alguns anos, na década de 70, mais precisamente, onde tinha um objetivo, né, aquele modelo que existia no nosso país, que era o regime militar, eles tinham uma tendência em formar esses alunos nas escolas técnicas e que era para que eles pudessem se preparar para o mercado de trabalho. Só que durante muito tempo, né, se lutou, depois que o regime foi embora, se lutou para que essa proposta ela não desse continuidade, porque ela preparava aquele grupo de pessoas para o mercado de trabalho de uma forma muito específica, não trabalhava o ser humano de uma forma ampla, né? Então ele estava condicionado somente a exercer aquela função. E se ele tivesse outras capacidades, se ele tivesse outras habilidades para poder exercer o seu trabalho, não tinha sido estimulado, não teria sido ensinado para usar essas capacidades. Onde o professor ele deixava o aluno fazer para que ele pudesse aprender, já que era algo muito técnico.
Agora, aí temos também, né, as que faziam uma crítica, não é, justamente num período em que tinha no mundo o regime militar muito significativo na Europa, no Ocidente em si. Então, as ideias, né, de que esse modelo de governo, ele castrava toda a capacidade do aluno, do ser humano, né, aí reforçava ainda aquele adestramento, toda aquela proposta de não permitir que ele conheça, porque conhecendo ele amplia os seus horizontes. Foi um grupo de sociólogos, de pensadores, de filósofos que lutaram contra essa ideia de adestrar, né? Durante muito tempo, né, alguns especialistas se levantaram, né, para poder lutar contra essa forma de ensinar, onde o professor era esse detentor do conhecimento, tudo isso. E aqui vamos fazer uma abordagem em cima das teorias construtivistas, né, onde possivelmente a principal corrente teórica em educação, surgindo da preocupação que compreende a complexidade do processo de aprendizagem. Essa corrente é presente até os dias atuais, né? E a primeira que prevalece a noção, né, dessas abordagens, dessas características, né, é que a noção de ser humano é que ele é histórico e social, que afirma que se aprende pelo convívio com outras pessoas, interagindo com o meio, né? E esse processo deve ser sempre entendido como referência a algo que se inicia em um ponto passado e se estende até o presente. Por isso, é histórico, né? Porque está se fazendo uma ponte com a história, né? Por isso, histórico social, porque ele vive em sociedade. A segunda semelhança é a concepção construtivista da construção do conhecimento, que afirma que o aprendizado, o fruto da interação entre os sujeitos e objetos, superando o inatismo e o empirismo. O que é o inatismo? O que é o empirismo? Inatismo vem de inato, né? Aquilo que já nasce comigo, é uma característica que eu tenho, né? E o empirismo está relacionado à experiência. Se eu experienciei, eu aprendi, né? Gera bastante polêmica. Já para o construtivista, o conhecimento ele é formado e transformado na relação entre professor e aluno. O terceiro aspecto semelhante é a afirmação de que a criança possui estágios de desenvolvimento. Isso você vai ver bem com Piaget, né? E também com Vygotsky, que são pensadores que se destacam muito nessa formação do conhecimento. Cada estágio ele é responsável por uma maior organização do pensamento, dos afetos e também das emoções. E os métodos devem se adequar a cada uma dessas fases. Os principais representantes do construtivismo foram Piaget e Vygotsky, como eu falei para vocês, né? De maneira geral, o construtivismo enfrenta problemas para ser aplicado, que se relaciona à ausência de formação profissional adequada. Muitas vezes a pessoa acha que sabe o que está fazendo, mas na realidade não, né? As escolas muitas vezes tentam aplicar essa proposta, mas infelizmente elas não conseguem, né, fazer, né, alcançar mesmo aquilo que ela se propõe a fazer, que é a proposta construtivista. Bom, quem foi Piaget? Ele foi um biólogo que se dedicou aos estudos, né, da psicologia e da filosofia. Eles começaram a observar o desenvolvimento dos seus filhos, fizeram vários estudos com crianças nas escolas e que levou ao desenvolvimento psicologia genética.
que conduzem à separação da infância em estágios, que é o sensório motor, o simbólico, o concreto e o hipotético dedutivo. Né? Vocês podem, inclusive, né, complementar com a disciplina de psicologia da educação. Os estágios se desenvolvem em diferentes etapas. A inteligência passa pela motricidade, a intuição, o pensamento concreto e o abstrato. A afetividade também, né, passaria da indiferença para o egocentrismo e depois para a reciprocidade e a cooperação. Esse ponto é muito interessante, que é a questão moral. Começaria com a ausência de regras, depois evoluiria para a heteronomia e também quando se aceita heteronomia, quando se aceitem as normas dos outros e, por último, a autonomia, na qual o sujeito constrói sua vontade e percorre seus caminhos. Tem a organização e a adaptação, né, que são ferramentas que permitem a transmissão de um estágio para o outro. Ele, sendo biólogo, né, ele usou a biologia e mostrou, né, diante das suas pesquisas, que a evolução das espécies ocorre a partir da organização de suas atividades e também da adaptação ao meio, né? A adaptação ainda se dividiria em duas, que seria a assimilação e também a acomodação, que temos aqui o gráficozinho, né? Ele entra em desequilíbrio, ele assimilou, acomodou e se equilibrou. E ele já está pronto para receber uma outra informação causando desequilíbrio, assimilando e acomodando. Temos o Vygotsky, que também foi um outro, acima de tudo, né, um educador, um filósofo, em que ele começou a observar, né, aquilo que acontecia no seu país e ele via que o que estava acontecendo naquela sociedade acabava repercutindo na sua vida. É por isso que se chamam de sócio-interacionista. Tá? Ele se esforçou para compreender os aspectos humanos do comportamento, aqueles que diferenciam os humanos dos animais, o pensamento abstrato, a atenção voluntária, a memória, a dinâmica e as relações e as ações reflexivas dotadas de intenções. Refletindo sobre esses temas, encontrou na dialética marxista a ferramenta para compreendê-los. A gente tem uma foto dele aqui, ó. Morreu muito cedo, viu? Morreu de tuberculose, aos 36, 38 anos, né? Bom, ele acredita, né, que os instrumentos se orientam para o mundo externo, transformam aquilo que ele está fora do indivíduo. Já os símbolos transformam o mundo interno, mudando a própria mente e a ideia que ele tem sobre a realidade. Instrumentos e símbolo estão ligados, pois toda vez que o indivíduo altera a realidade, fora dele também muda a compreensão que faz dela sua visão de mundo, né? O que muda. Por isso, o aprendizado ocorre pela internalização de informações e a interferência de outros seres humanos, onde é essencial para que isso ocorra. O desenvolvimento do pensamento e da linguagem é indispensável para a comunicação. O pensamento e a criação de significado só é possível no convívio com outros indivíduos. Por isso, Vygotsky destaca o papel social do aprendizado, ou seja, quanto mais inserido nesse meio, mais ele vai aprender, tá certo? Bom, como eu estava falando para vocês, aspectos filosóficos do construtivismo. Por ser uma corrente, dando continuidade, né? Por ser uma corrente ampla e muito difundida na educação, os aspectos filosóficos do construtivismo podem variar de acordo com o autor utilizado,
mas de maneira geral é possível delimitar quais aspectos são essenciais para uma postura realmente construtivista. Antropologicamente falando, gente, o construtivismo é histórico-social, como a gente já vinha falando. No caso de Piaget, poderíamos ser levados a pensar que ele defende uma perspectiva metafísica, também já foi mencionado, lembra? Vai lá, consulta, busca para que vocês possam relembrar. Com diferentes estágios da infância, como se houvesse uma essência a ser explorada em cada idade. Contudo, o que observamos é uma preocupação do autor demonstrar a evolução cognitiva, como que dá o conhecimento, a inteligência ao longo do tempo. Essas fases só seguiriam as ideias mencionadas, dadas boas condições escolares e psicológicas da criança. A referência para o desenvolvimento humano seria os outros humanos e também a sua trajetória particular. O ser humano é fruto do que aprende com os outros humanos, que os cercam, que faz parte do seu convívio, potencializando as suas capacidades, produzindo aprendizagem. Essa também é uma visão bastante dominante na pedagogia de Vygotsky, onde tem valores, desenvolvimento artístico, afetivo e emocional. Temos a influência das propostas marxistas na formação da inteligência, como se desenvolve a inteligência do ser humano para o Vygotsky, já que ele é russo, ele viveu justamente no período da Revolução Russa, ou seja, de uma educação que se insira na realidade das classes trabalhadoras. Essa educação deveria instrumentalizar a luta operária pela derrubada do capitalismo e também da criação de uma nova sociedade baseada na cooperação, na gestão coletiva de riquezas e no respeito social, necessários para a manutenção da coesão e do companheirismo entre a classe trabalhadora. Os valores políticos de Jean Piaget não são tão claros, mas sua delimitação das fases de aprendizagem intelectual e moral aponta que para a juventude se encerre o desenvolvimento pleno da autonomia e também da cooperação. Valores se distanciam claramente da posição política liberal, mas sem abraçar totalmente o ideal transformador da educação socialista. Por último, fica claro que qualquer postura construtivista não pode se apoiar em uma epistemologia inatista ou empirista, mas em cima do conhecimento, sendo ele um processo sempre em construção, que vai mudando ao longo do tempo, justamente por influência da evolução da sociedade, onde vai haver o aperfeiçoamento da aprendizagem, como propõe a fenomenologia, ou pelo conflito de ideias base da dialética. O cuidado que nós devemos ter é não cair em armadilha, comum do escudo construtivista. Uma das maneiras de identificarmos se uma escola tem ou não uma proposta correta em cima do construtivismo é nos perguntando sobre seus aspectos filosóficos. Qual é a sua proposta? Essa escola vê o ser humano como determinado socio-historicamente, incorpora em suas práticas a autonomia, o desenvolvimento afetivo, a cooperação como valores a serem desenvolvidos, constrói o conhecimento de forma contínua, dialógica, permitindo o contato com ideias e oposições diferentes, Embora essa resposta possa ter várias outras respostas, ela pode ter uma variação, é muito comum descobrirmos que muitas escolas que se dizem construtivistas, muitas vezes se aproximam do escolanovismo ou do tecnicismo, do que propriamente construtivismo. Embora as linhas se separem, os aspectos filosóficos possam aumentar
ser tênues e combinar posturas aparentemente discrepantes e contraditórias. A análise filosófica das teorias pedagógicas é sempre um grande instrumento de construção de conhecimento e desenvolvimento da educação. Desescolarização. O que você entende por essa palavra, né? Ao longo do século XX, diversas vertentes surgiram questionando a educação tradicional e propondo alternativas, né? Desde as releituras do tradicionalismo, como é o caso do tecnicismo, até as propostas mais radicalmente distantes da escola tradicional, como a pedagogia anti-autoritária. Foi na década de 70 que surgiu a proposta mais diferente, onde a ideia era simples, né? Porque não simplesmente acabar com a escola. Essa foi a ideia de Ivan Illich, que nasceu na Áustria, na década de 20, com seu livro Sociedade Sem Escolas. É possível, gente, né? Viver uma sociedade sem escola? De 1970. Propunha uma solução criativa e radical à crise que a educação passava, em meio a tantos debates e propostas distintas. Nessa mesma época, a crítica à escola atingia seu auge, né? A publicação dos artigos escritos por Bourdieu e Jean-Claude Passereau, que viriam formar o livro A Reprodução, atingia em cheio intelectuais, professores e profissionais da educação, que se descobriam contribuintes de um modelo educacional que perpetuava o quê? A desigualdade social, né? Onde tinha a questão da reformulação de conteúdos, né? A desigualdade, né? O caráter elitista, né? Então, ele acreditava que deveria ser abolida a escola. Ele criticava, era uma crítica, né, às necessidades de todos os passos humanos serem guiados e protegidos por instituições, política, justiça, burocracia pública, a educação, os manicômios, presídios, entre outros. As atividades mais básicas do ser humano, como se alimentar, fazer exercício, adquirir novos conhecimentos, estavam todos nas mãos de pessoas especializadas, tirando dos indivíduos sua autonomia. E aí, você concorda? Isso criaria uma divisão, né? O ser humano foi reduzido à própria infância, na fase adulta, não é capaz nem de se consertar, né, um interruptor dentro de casa, quanto mais educar seus próprios filhos, né? Ele lembrava que nem sempre a tecnologia resolveria os nossos problemas. O consumismo estimulado pela propaganda em massa reduziria o ser humano a um simples consumidor, onde mascarava os seus problemas criados por objetos que deveriam resolver esses problemas. Bem socialista, né, a proposta dele. O carro que deveria nos levar mais depressa é o responsável pelos engarrafamentos. A televisão, que deveria contribuir para o conhecimento, levava à desinformação, né, à alienação. Os riscos do progresso estavam associados à crescente dependência do homem das mercadorias e à redução da sua autonomia intelectual e pessoal, né? Nessa linha de pensamento, a escola seria responsável por preparar, né, a preparação do jovem para o mundo, mas o mantém preso a maior parte do tempo, evitando o contato direto dele com a realidade. Para ele é como se vivesse naquele mundinho, né? E quando ele concluísse os estudos, ele não saberia enfrentar, como ele mencionou, aqui. Quando se torna adulto, ele não tem condições nem de educar os seus próprios filhos porque ele não foi educado, né? Seria o que nós chamamos, por exemplo, de homeschool. Na pandemia, hein? Será que tem funcionado, gente? Esse monte de menino dentro de casa, onde a mãe e o pai têm que ensinar, hein? Então, aqui ela faz justamente, né,
tenta fazer esse resgate, né? Os pais serem responsáveis pelos seus filhos, ensinando e educando-os, né? Porque ele acredita que a escola, né, a crítica, a perspectiva dele, o Ivan Illich, é justamente ela não formaria, ela desinformaria esse aluno, né? Mas vamos lá. A crítica à perspectiva dele vem, de fato, ignorar as diversas teorias pedagógicas alternativas que buscam o que remodelar a escola tradicional, solucionando muitos dos problemas apontados. A resposta de muitos para a questão da abolição da escola era a sua reformulação. Né? Algumas pessoas disseram, não vamos acabar com a escola, mas vamos reformular. Né? Então, gente, aqui nós temos, né, a continuação desse material e temos, se a crítica que faz a escola em geral é acertada, o Ivan Illich se esqueceu de que já em sua época não existia só um modelo de escola, mas vários, e que sua crítica era compartilhada por colegas, que inclusive criaram modelos alternativos, uma opção menos drástica e também mais fácil de ser posta em prática. E eu acredito que muitos de nós estamos vivendo, né, esse modelo de educação de homeschool, né, que a escola passou a ficar dentro de casa com a pandemia, né? E vimos o quanto crianças e adolescentes têm feito essa comparação de que os professores, eles estão capacitados, eles estão habilitados para esse ensino. A família seria esse complemento, né? Eu gostaria de terminar com essa reflexão e desejar a vocês um bom estudo e até a próxima.